Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas do canal Levemente do dia 1 de fevereiro do ano da graça de 2026. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia e venho a este canal tentar ajudar a desconstruir, com pequenos nadas, o que a ciência tem revelado para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Hoje vamos falar sobre amor, monogamia, poliamor e paternidade. A construção social do amor. A doutora Anna Machan, antropóloga evolutiva e cientista de relações amorosas da Universidade de Oxford, dedica a sua carreira a desvendar os mecanismos biológicos, neuroquímicos, evolutivos que fundamentam o amor humano. Ela desafia as narrativas sociais profundamente enraizadas sobre monogamia, paternidade e a própria natureza do amor. Vamos falar hoje sobre os seus livros, Why We Love, The New Science Behind Our Closest Relationships e The Life of Dad, The Making of a Modern Father. Oferecem aqui uma visão revolucionária sobre como nos relacionamos, como criamos os nossos filhos e como construímos uma vida com significado. Começamos com o grande mito da monogamia. A doutora Machan inicia com uma afirmação contundente. Não somos uma espécie monogâmica. É tudo uma construção social. Do ponto de vista evolutivo, a monogamia sexual estrita é uma estratégia de baixo custo, pois limita a diversidade genética da prole. A taxa de infidelidade, um pouco mais de 50%, reflete esse descompasso entre o nosso design evolutivo e as expectativas culturais modernas. O adultério, segundo ela, sequestra o cérebro como uma droga viciante porque ativa os mesmos sistemas ou mecanismos de recompensa, a dopamina e a oxitocina, envolvidos no estágio inicial da paixão. A procura por novidade e a excitação do proibido proporcionam uma forte recompensa neuroquímica, o que explica a sua recorrência, independentemente do género. Conclui que a satisfação em relacionamentos poliamorosos, consensuais ou abertos, quando baseados em comunicação honesta, não é estatisticamente diferente da satisfação em relacionamentos monogâmicos. Querem saber a verdade sobre a monogamia? Então o que é que a ciência nos revela? A mensagem é clara. A monogamia sexual estrita não é a nossa condição biológica natural. É uma construção social imposta. Esta não é uma opinião pessoal, mas uma conclusão baseada em décadas de pesquisa antropológica, genética e neurocientífica. Os 3 dados evolutivos comprovados. Somos uma das apenas 5 espécies de mamíferos com pais que investem no compromisso. Somos apenas 5% das espécies. Entre os primatas somos a única espécie com esse padrão. E apenas 0,002% dos animais do planeta são verdadeiramente monogâmicos sexualmente. A realidade estatística dos relacionamentos modernos revela que a taxa de infidelidade, aproximadamente 55% em diferentes culturas ocidentais, e a maioria pratica monogamia social, viver juntos, mas não monogamia sexual estrita. Então a grande mentira social, a hipocrisia cultural que a ciência expõe nesta investigação é que a sociedade exige uma fachada de monogamia absoluta, enquanto ignora a nossa biologia evolutiva, estigmatiza a honestidade sobre desejos naturais e transforma comportamentos estatisticamente normais em tabus patológicos. Então há aqui uma incoerência moral, segundo a perspectiva evolutiva. A autora aponta para o paradoxo. Consideramos imoral ser honesto sobre desejos não monogâmicos, mas consideramos menos imoral mentir e trair secretamente. A desonestidade consensual, poliamor aberto, é mais condenada do que a desonestidade não consensual, que é a traição. Então a mensagem urgente para a sociedade é esta. Paremos de não normalizar a natureza humana. A diversidade na sexualidade humana é a norma biológica, não a exceção. O importante é o consenso, o respeito e a comunicação, não o formato específico. Então a proposta de mudança paradigmática, a ciência não diz para abandonarmos a monotonia, a monogamia, aliás. Diz para reconhecê-la como uma escolha cultural, não uma verdade biológica, parar de julgar moralmente os arranjos consensuais não monogâmicos, valorizar a autenticidade sobre a conformidade, projetar relacionamentos baseados em quem somos, não em quem deveríamos ser,
E entender que fidelidade pode ser redefinida como honestidade mais do que exclusividade sexual. Conclui aqui com uma chamada à maturidade relacional. A mensagem é de liberdade e responsabilidade. Aceitem a nossa natureza complexa. Que se projete relacionamentos que funcionem para pessoas reais, não para ideais impossíveis. Esta não é uma defesa da infidelidade, mas uma defesa da honestidade. Não é um ataque aos que escolhem a monogamia, mas um ataque à mentira de que ela é a nossa única ou mais natural opção. Dito isto, a mensagem liberta-nos para criar relacionamentos mais autênticos. O desafio é se temos a coragem de aceitar essa liberdade. Vamos avançar para o paradoxo da escolha e o poliamor. O paradoxo da escolha nos relacionamentos modernos. Então, o que é e como funciona? A autora explica que o paradoxo da escolha é um fenómeno psicológico onde mais opções levam a menos satisfação e à paralisia da tomada de decisão. O que é que isto significa? Nos relacionamentos isso manifesta-se de forma especificamente trágica e tóxica. E os dados são reveladores. 100 encontros por ano sem conexão. Pessoas relatam fazer até 100 encontros anuais sem formar nenhum relacionamento significativo. Há um custo muito baixo de desistir. As apps de namoro transformaram relacionamentos em commodities de baixo investimento emocional. E há também um filtro cerebral que encontra-se aqui prejudicado. Em ambientes naturais, o nosso cérebro filtra rapidamente potenciais parceiros. Mas no online, esta filtragem é impossível, levando a dates de triagem exaustivos. Então, qual é o impacto, não é? no mecanismo neurológico? Existe uma sobrecarga do córtex pré-frontal, ou seja, decidir entre centenas de opções de parceiros subcarrega a nossa capacidade de processamento consciente. Há um esgotamento da dopamina. A procura contínua por algo melhor, de um melhor parceiro, satura os receptores de dopamina e reduz significativamente a capacidade de sentir prazer com as escolhas feitas. Então existe aqui um fenómeno de FOMO relacional. FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo constante de estar a perder o parceiro perfeito, o special one, que pode sempre estar na próxima imagem, na próxima foto e colocar ou receber um gosto decisivo. O poliamor. Então, os dados que desafiam o sentido comum. As estatísticas surpreendentes reveladas pela autora são surpreendentes. A satisfação aqui é idêntica. A investigação com escalas padronizadas mostram que nenhuma diferença estatisticamente significativa nos níveis de satisfação entre relacionamentos monogâmicos e poliamorosos consensuais. Ou seja, não há nenhuma diferença estatística aqui. A satisfação depende da congruência entre as expectativas e a realidade. Ou seja, quanto menos discrepância, mais satisfação existe, não do formato relacional. Portanto, relacionamentos poliamorosos bem-sucedidos demonstram níveis excepcionais de comunicação sobre limites, sentimentos e expectativas. Enquanto muitos casais monogâmicos evitam discussões sobre a atração pelos outros, os poliamorosos normalizam estas conversas. Então existe aqui um julgamento social versus a realidade interna. 80% mais dos poliamorosos relatam esconder os seus dates relacionais por medo de julgamento. Mas há um dado aqui que é paradoxal. Muitos mantêm um relacionamento como uma fachada pública para eventos familiares e profissionais. A perspectiva evolutiva aqui é bastante interessante. O poliamor como estado ancestral. Aqui a autora apresenta uma perspectiva até provocadora. O poliamor pode representar um retorno ao estado ancestral, pré-agrícola, onde os humanos viviam em grupos pequenos, com vínculos múltiplos simultâneos. E a paternidade era mais comunitária do que exclusiva. E os relacionamentos eram flexíveis e adaptativos às condições ambientais. Então, a monogamia entra aqui como uma tecnologia social. Surge, aliás, com a agricultura e a propriedade privada, isto há mais de 10 mil anos. Serve primariamente para controlar as heranças e as propriedades e é imposta como um mecanismo de controle social pelas estruturas de poder, as estruturas do superpoder. Então, o que é que nos diz a dinâmica do desejo e da novidade?
que as pessoas em relacionamentos não monogâmicos consensuais relatam menos desejo por parceiros externos, que é o paradoxo da acessibilidade. Então, e onde entra aqui a ética da transparência? Sobre um estudo comparativo, os poliamorosos relatam níveis mais baixos de culpa sobre a atração por outros. E a razão aqui é simples. O sistema é construído sobre consentimento informado, em vez de suposições não verificadas. Mas há aqui um contraste gritante. Em culturas monogâmicas, admite-se socialmente que todos olham, mas não se pode falar sobre isso. Então, a grande mensagem aqui subjacente sobre o paradoxo da escolha é o grande erro das apps de namoro. Transformamos relacionamentos em autênticos supermercados emocionais. Há uma descartabilidade embutida. A próxima opção está sempre a um deslize de distância. Há uma comoditização do parceiro. Reduzimos pessoas a uma lista de características verificáveis. E existe uma paralisia por análise. Avaliamos excessivamente cada detalhe em vez de confiar na química orgânica e já agora presencial. Então qual é a solução sugerida? Reconhecer o limite cognitivo. O nosso cérebro evolui para escolher entre 5 a 7 opções, não 5.000 pessoas. Restaurar o custo do encontro. Encontros deveriam exigir investimento emocional e logístico e confiar no filtro inconsciente, que é o nosso cérebro sabe avaliar a compatibilidade em minutos presenciais, não em semanas de mensagens à distância. Portanto, o paradoxo da escolha mostra-nos que a liberdade relacional ilimitada pode ser uma prisão psicológica. E aqui o insight mais profundo talvez seja este. A nossa crise relacional moderna não é sobre falta de opções, mas sobre falta de estrutura significativa para navegar nestas opções. Tanto a monogamia rígida quanto a liberdade ilimitada falham quando não são autênticas à nossa natureza complexa. Estes dados convidam-nos não a abandonar a monogamia ou a abraçar o poliamor, mas a repensar fundamentalmente como construímos intimamente um mundo de escolhas aparentemente infinitas. Passamos agora para o ponto da ascensão do individualismo e a crise das relações modernas. Aqui a doutora Machan contextualiza as estatísticas sobre o declínio do casamento e o aumento das mulheres solteiras. Com autonomia financeira, controlo reprodutivo e redes de apoio sólidas, as famílias escolhidas, não é? As mulheres não dependem mais de um casamento como uma única via de segurança. O amor romântico deixou de ser a única ou principal relação crítica para a sobrevivência e bem-estar. Isto é positivo, é uma conquista, de facto, da liberdade, mas gera uma mudança de maré nas dinâmicas de género. Então, o paradoxo da escolha em aplicações de namoro, onde opções que são as opções excessivas, paralisam a decisão e transformam o processo em algo de baixo investimento. Agrava a dificuldade de formar vínculos profundos e autênticos. Vamos passar aqui para o ponto da paternidade redefinida, que é a função evolutiva do pai. Esta é uma das contribuições mais transformadoras da doutora Machan. Ela desmonta aqui o mito cultural do pai como mero provedor ou figura secundária. No seu livro, ela demonstra que a paternidade é biológica. Homens sofrem alterações hormonais profundas ao tornarem-se pais, incluindo uma queda de até 30% na testosterona, para focar na família e permitir a ação das hormonas de vínculo, que é através da hormona da vasopressina, e aumentos da oxitocina. O vínculo aqui é construído pela interação, que é diferente das mães, que têm um avanço, não é, hormonal devido à gravidez e ao parto. Os pais constroem um vínculo com o filho através das interações práticas. A brincadeira corporal é fundamental aqui, pois liberta a oxitocina, a beta-endorfina e a dopamina, ensinando à criança reciprocidade, regulação emocional, avaliação de risco e resiliência. A função é complementar e é única. Enquanto um vínculo materno é focado em nutrir e proteger, voltado para dentro, o vínculo paterno é baseado em nutrir e desafiar. O pai é o andaime que apoia a entrada da criança num mundo social mais amplo, fornecendo as ferramentas para prosperar fora do núcleo familiar. E a ausência dessa figura biológica ou social está correlacionada com os maiores riscos de problemas de saúde mental, comportamento antissocial e dificuldades académicas e sociais em crianças e adolescentes.
Querem saber o impacto da ausência paterna? Há aqui uma crise neurobiológica e social impressionante. O que é que acontece quando falta este andaime evolutivo? A figura paterna não é um acessório opcional no desenvolvimento infantil. Há impactos neurobiológicos e de desenvolvimento humano. A arquitetura cerebral fica mesmo comprometida. As crianças em envolvimento, ou sem envolvimento paterno regular, apresentam menor densidade de matéria cinzenta no córtex pré-frontal, que é a região cerebral para regulação emocional, tomada de decisões e comportamento social. O sistema de stress hiperreativo, há aqui falta do porto seguro paterno, que leva a uma ativação crónica de um eixo, que é o HPA, é o hipotálamo pituitário adrenal, aumentando o risco de transtornos de ansiedade e depressão ao longo da vida. Os déficits aqui na sincronização biocomportamental, a interação pai-filho, gera aqui uma sincronização fisiológica, os batimentos cardíacos, a temperatura, os padrões neurais, importantíssimos, que é fundamental para o desenvolvimento da capacidade de vinculação segura, já diria Bowlby, na psicologia da vinculação. Quais as consequências, então, comportamentais e sociais? Aqui o risco é 2 a 3 vezes maior de envolvimento com comportamentos antissociais e delinquência juvenil, a probabilidade aumentada em 70% de abandono escolar precoce, com dificuldades na regulação emocional e baixa tolerância à frustração, e também uma maior probabilidade de reproduzir estilos de apego inseguros em relacionamentos adultos. Isto é grave. As diferenças de género com a ausência paterna. Para os meninos, falta do modelo de masculinidade responsável e afetiva, frequentemente substituído por caricaturas tóxicas de masculinidade. Há aqui uma dificuldade em aprender uma autorregulação e responsabilidade social. Para as meninas, a investigação mostra que filhas sem vínculo paterno seguro têm maior probabilidade de envolvimento precoce em relações sexuais, menor autoestima relacional e maior vulnerabilidade a relacionamentos abusivos. A verdade é inconveniente que a sociedade prefere, de facto, ignorar. As crianças não precisam de presentes caros. Precisam de presença cara. Não precisam de um herói distante. Precisam de um humano, de um pai presente. Não precisam de um banco. Precisam de um porto seguro. Podemos continuar a tratar a paternidade como um papel culturalmente negociável, ou até podemos reconhecer que a humanidade já sabe disto há meio milhão de anos, que o investimento paterno não é um luxo da modernidade. É uma necessidade ancestral. Cada criança vem ao mundo com 2 conjuntos de necessidades evolutivas. Nutrição e proteção pela maternidade. E a estimulação e socialização pela paternidade. Negar uma delas é mutilar o desenvolvimento humano pela metade. E a mensagem mais profunda é muito simples. Não precisamos de super-heróis ou provedores perfeitos. Precisamos de homens suficientemente presentes para que os seus filhos possam um dia afastarem-se deles, com segurança, porque sabem e sentem que sempre poderão voltar. Esta não é apenas ciência, é um mapa para salvar gerações. A escolha entre ignorá-lo ou segui-lo definirá não apenas o futuro de milhões de crianças, mas o tecido emocional de sociedades mais equilibradas nas próximas décadas. Os livros da doutora Ana Machém convidam-nos de facto aqui a uma reconciliação entre quem somos biologicamente e como vivemos socialmente. E aqui ela conclui de uma forma muito simples. O amor é um imperativo biológico, mas as suas formas são culturalmente moldadas. Insistir num modelo único, como a monogamia sexual vitalícia, como natural ou moralmente superior, ignora a nossa história evolutiva, gera sofrimento desnecessário, hipocrisia e culpa. A desvalorização do papel do pai é um erro cultural com custos elevadíssimos. Reconhecer e apoiar a paternidade ativa e afetiva não é um mero ideal moderno, mas uma necessidade evolutiva para o desenvolvimento pleno das crianças e para a sociedade e para o futuro também da saúde da sociedade. Portanto, a nossa saúde e longevidade dependem mais da qualidade dos nossos relacionamentos do que qualquer dieta ou regime de exercícios. Enfim, numa era de conexão digital e individualismo, nutrir vínculos presenciais e profundos, saudáveis,
e honestos, é o investimento mais importante que podemos fazer para o nosso bem-estar. Para a comunidade académica e para a sociedade em geral, a mensagem aqui é muito clara. É uma chamada de atenção à empatia baseada no entendimento. Ao substituir mitos e julgamentos por evidências sobre a nossa natureza, podemos criar melhores relações sociais, no amor, na família, na criação dos nossos filhos, que honrem tanto a nossa herança biológica e evolutiva, quanto a nossa aspiração contemporânea por felicidade e significado. A verdadeira revolução do amor começa quando aceitamos que a nossa biologia é complexa. A nossa expressão é diversa e necessária para que tudo o que significa ser humano. Quero, sem antes terminar, aqui com um alerta sobre o colapso silencioso das relações. Onde está o futuro do amor? Vamos aqui revelar a estatística que abala os alicerces da nossa sociedade. Prepare-se para números que não estão ou que não são apenas dados. São sinais de um terremoto social em câmara lenta. Há um retrato estatístico que expõe uma ruptura sem precedentes na forma como nos relacionamos. Vou aqui revelar os números deste colapso romântico. 61% dos homens solteiros procuram ativamente um relacionamento, contra apenas 38% das mulheres solteiras. Este abismo de 23 pontos percentuais não é uma diferença. É um descompasso e uma discrepância civilizacional. Portanto, uma projeção chocante. A Morgan Stanley prevê que até 2030, estamos quase lá, 45% das mulheres entre os 25 e os 44 anos estarão solteiras. Não casam. Quase metade de uma geração em estrutura familiar não tradicional. Na Inglaterra e País de Gales, um recorde histórico de quase 40% dos adultos nunca se irão casar. Entre mulheres de 30 a 34 anos, este número salta para quase 60%, o mais alto da história registada. Então coloca-se aqui a questão: quem é que está a abandonar o navio? As mulheres iniciam aproximadamente 70% dos divórcios, demonstrando uma disposição radical para abandonar relacionamentos insatisfatórios, quando têm autonomia para isto. Portanto, as mulheres são agora mais educadas, elas superam os homens na obtenção de diplomas universitários, invertendo séculos de dependência intelectual. Então existe aqui uma autonomia financeira total, com melhores salários, carreiras promissoras. A mulher moderna não precisa mais do casamento como estratégia de sobrevivência económica. As novas prioridades geracionais, ter liberdade financeira, que substitui o quero-me casar e ter filhos como projeto de vida. O que é que nós estamos realmente então aqui a perder? Isto não são apenas estatísticas, é sobre o futuro emocional da humanidade. Aqui a autora confronta-nos com uma realidade que é perturbadora, que é o paradoxo da liberdade. Conquistamos a independência, mas à custa de quê? A libertação das estruturas opressivas do passado trouxe consigo uma epidemia de solidão estruturada. A autonomia tornou-se uma gaiola dourada onde muitos escolhem viver e morrem emocionalmente e silenciosamente, sozinhos. É de facto uma grande ironia evolutiva. O nosso cérebro evoluiu por meio de conexões profundas, sincronia biocomportamental e vínculos que sincronizam os batimentos cardíacos. E agora usamos este mesmo cérebro para projetar vidas de máximo individualismo e egoísmo e negar profundamente o que nos tornou humanos. É como usar um supercomputador para calcular 2 mais 2. Imagine-se. Chegamos, de facto, ao fim da aldeia e o nascimento do indivíduo ilha. A aldeia que criava as crianças desapareceu. Em seu lugar, temos apartamentos isolados, carreiras solitárias e relacionamentos descartáveis, imagine-se, por via app, via aplicação. Não é? Tudo à distância. A conexão humana foi terceirizada para algoritmos e o toque físico substituído por emojis. Portanto, então, mas para onde caminhamos? Não há respostas fáceis, mas o alerta aqui é claro. Os relacionamentos são o maior fator para a sua saúde, longevidade e bem-estar, acima de dietas, exercício ou mesmo genética. E, no entanto, estamos sistematicamente desinvestindo naquilo que mais importa.
E cada percentagem nestas estatísticas representa que as crianças poderão nunca conhecer a estabilidade de um lar biparental. Idosos que estão a envelhecer sem redes de apoio familiar. Uma geração que troca profundidade por superficialidade e conveniência. Uma economia da solidão que lucra com o nosso isolamento social e emocional. Paira aqui, de facto, o suspense do nosso futuro coletivo. A grande questão que paira como uma nuvem negra sobre estes dados. Estamos a testemunhar a uma evolução natural das relações humanas para uma forma mais autêntica? Ou estamos no processo ativo de desmontar um mecanismo mais sofisticado de conexão já desenvolvido pela evolução humana? A ascensão do individualismo deixou-nos livres e sós. O amor, como demonstra a ciência, não é um luxo, é uma necessidade biológica. Negá-lo em nome da autonomia pode ser a maior contradição da modernidade. E os números gritam com e pela verdade. Existe aqui um suspense do nosso futuro coletivo. E a pergunta que resta é: alguém está a ouvir isto? Ou estamos tão ocupados a semear o nosso individualismo moderno e a cultivar a nossa comparação social, a construir as nossas carreiras, que não notamos que estamos a cultivar um deserto emocional que pode definir o próximo século da experiência humana? E assim terminamos o 10º episódio, agradecendo a todos aqueles que nos ouviram e que nos vão ouvir, que colocam um gosto, que façam a partilha nas redes sociais e subscrever o canal por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Passe bem, fique bem, cuide de si e até ao próximo episódio. Obrigado.